Há um tempo atrás, eu fiz uma enquete lá na nossa comunidade no YouTube, e se você não está acompanhando a nossa aba comunidade no canal, não deixe de acompanhar, dando algumas opções de projetos que eu poderia fazer em Rust para me desafiar, cada um com sua própria característica. A que acabou ganhando foi fazer um sistema de notas usando uma TUI. E caso você não saiba o que é uma TUI ou uma TUI, continue vendo o vídeo que eu vou explicar para você. Se você não me conhece, meu nome é Jonas, sou desenvolvedor full stack e aspirante a game developer. É mesmo, é? Hoje eu quero dar um exemplo básico sobre o funcionamento de TUIs, mostrar um exemplo básico do projeto que eu fiz e também falar um pouquinho da minha experiência de como foi fazer esse projeto. E antes de eu continuar o vídeo, não deixe de dar seu like no vídeo, pois ele é muito importante para esse vídeo aparecer para mais pessoas. TUI é uma Test User Interface. Essa gente inventa cada coisa. TUI é um tipo de interface gráfica apresentada em texto que é usada em consoles e terminais. E diferente de uma GUI, né, uma GUI, que é a interface gráfica que você vê nos dia a dia. Se você usa Linux, Mac ou Windows, é a interface com janelas, botões, notificações. Essa interface gráfica comum que a gente fala, né, a GUI. Uma TUI é a mesma coisa, só que para terminal. Então ela fica muito mais restrita a você trabalhar com o teclado. E quais são suas características principais? Ela é composta de elementos de texto, ou seja, ela usa tabela ASCII e Unicode para formar, ela não tem uma interface gráfica tradicional. Alta eficiência, isso quer dizer, ela é muito leve de se usar e você pode usá-la tanto com ou sem interface gráfica. Muitas vezes você pode trabalhar com uma TUI num servidor, então ela é muito útil para alguns tipos de ferramentas nesse sentido também. Interatividade, você usa o teclado, ou seja, você não tira basicamente sua mão do lugar, você pode trabalhar sem ficar fazendo esse movimento de pegar o mouse. Então, para trabalhos de longa duração, acaba sendo uma coisa interessante de trabalhar com uma TUI. E a facilidade de automação, porque com uma TUI, muitas vezes é mais fácil você criar um script de automação do que por uma GUI ou uma aplicação web, que você precisa usar uma coisa como Selenium, Cypress. No caso do TUI, muitas vezes você fazendo um script que dá os comandos do teclado, ele já vai fazer para você o que precisa fazer, então é um pouco mais simples. Bom, exemplos de TUI. Tem o Vim, né, que você deve conhecer, porque eu uso muito aqui no canal. O Helix, por exemplo, é outro editor também que é de TUI. O Emacs, que também tem uma versão GUI, mas também tem TUI. O Ranger, que é uma aplicação que você consegue gerenciar diretórios e arquivos. E qual a diferença do TUI para um CLI? Se você não sabe o que é um CLI, é Command Line Interface. Sabia não? E a diferença principal é, o CLI, ele sempre vai interagir apenas com texto, então ele não tem nada gráfico. Vai digitar um comando, ele vai fazer alguma coisa, vai digitar outro comando, ele vai fazer outra coisa. Pode ser que fique iterativamente aparecendo coisas na tela, mas ele não tem uma interface. E para esse desafio, o que eu precisei usar foi uma biblioteca de TUI que é o Ratatouille. O Ratatouille é uma biblioteca que é derivada da TUI-RS, que é uma outra biblioteca em Rust, que é para criar interfaces via terminal. E ela traz alguns recursos interessantes, como a parte de layouts dela é um pouco mais avançada, é bem flexível de se trabalhar. Lembra muito Flutter, eu trabalhei um pouquinho com Flutter uma época, e a forma me faz lembrar vagamente como você cria interfaces em Rust, que é baseada em widgets. O contexto do Ratatouille, você vai criar widgets e vai montar sua tela através desses widgets. Assim como você pode criar seus próprios widgets também. O Ratatouille, ele tem uma performance muito boa, além de ser escrito em Rust, ele é bem performático para trabalhar via terminal. Ele usa o Crossterm, que é uma outra biblioteca muito popular dentro do ecossistema Rust para trabalhar com terminal. Ela já vem totalmente integrada e tem suporte a eventos, tanto eventos de teclado quanto eventos de mouse. Então você pode trabalhar com os dois dentro do Ratatouille. Eu me propus fazer 30 dias trabalhar nesse projeto. Acabou que durante o desafio eu fiz os 15 primeiros dias, tive que fazer uma pausa e depois vou continuar os outros 15 dias. Dentre o que aconteceu entre esses 15 dias foi a minha revisão do trimestre. Então, se você não viu a minha revisão do trimestre, você pode ver aqui nesse card, porque eu falei um pouquinho como que eu fiz, e daí eu tive que fazer uma pausa, eu não estudei nada. E isso entrou dentro do meu cronograma de estudos. Porém, eu acabei tendo que tirar, nesse primeiro momento, meu estudo da Bev Engine durante esse período, para estudar o Ratatouille, por causa do tempo. Eu quis concentrar, então acabou que eu tive que intercalar o Bev tirar o Bev e usar o Ratatouille
no lugar da Bev, que era o mesmo contexto, digamos assim, Rust, então eu dei essa roubadinha. Mas assim, a partir de agora eu só vou usar o Bev. Eu acredito que eu só vou usar esse tempo para Bev, porque é o que eu me propus dentro do meu plano de estudos. Uma coisa interessante é que quando eu criei, é a primeira vez que eu crio uma interface, seja gráfica ou TUI mesmo. Se você, obviamente, tirar que eu trabalhei com Delphi VB6, que tem interfaces gráficas, mas ele usa aquele esquema Rastsot, é um pouco diferente. Então eu tive muitos desafios, porque eu tive que aprender como funciona, mais ou menos, a estrutura para você montar as interfaces, como você tirar a interface e criar uma nova, como se fazer alternação entre as interfaces. Isso foi algo que me desafiou bastante. Por mais que eu tenha colocado 30 dias dentro do meu tracing ali que eu faço para ver o tempo que eu trabalhei no projeto, nessas 30 dias eu gastei por volta de 6 horas para fazer esse projeto. Eu tentei deixar ele o mais simples possível para mim trabalhar com ele. E outro ponto, né, que eu achei muito interessante de fazer esse desafio é que eu vejo que muitas coisas que são usadas para montar a interface, no caso ali do Ratatouille, eu vejo que em alguns projetos que eu vi de Bev dentro das gens da Bev Engine, eu vejo que é uma estrutura que é usada também dentro dos jogos, principalmente na parte de organizar o que é interface, o que é jogo, que condição de vitória, derrota. Então a forma de estruturar é um pouco parecida. Então acredito que mesmo eu não tendo usado esse tempo para estudar a Bev Engine, ele vai poder me ajudar nesse sentido. Nesse vídeo eu não vou me focar no passo a passo que eu fiz para montar o meu projeto. Por mais que sejam poucas horas, são 6 horas de estudo. Então para mim condensar isso num vídeo ia ficar um pouco difícil. Porém, se você quiser que eu mostre para você passo a passo todos os passos para montar o meu editor até onde eu cheguei, coloca aqui nos comentários, e se tiver bastante gente interessada eu posso criar uma série de 2, 3 vídeos explicando como montar um editorzinho básico usando o Ratatouille. E também, se você estiver curioso, eu vou deixar o link na descrição para você dar uma olhada no repositório no GitHub. Para matar um pouco a curiosidade, eu vou mostrar o projeto funcionando. E se você estiver agora tentando ser um desenvolvedor melhor, você está começando a sua carreira como desenvolvedor e está precisando de uma ajuda, ou pelo menos uma orientação do que você deve estudar, quais são as coisas mais importantes da carreira de desenvolvedor, você pode ver um link aqui na descrição que tem aqui a minha mentoria. O que é minha mentoria? Você vai ter 1 hora comigo para a gente conversar e ver o que eu posso te ajudar a você se tornar um programador melhor, ou o que você pode estudar, como estudar. Então, se você precisa de uma ajuda para estudar, ou o que você precisa estudar para conseguir alcançar seus objetivos, não deixe de conferir aqui o link na descrição para ter uma mentoria aqui comigo. Certo, eu tô aqui no meu terminal, eu vou mostrar o meu projeto funcionando. Então, eu vou abrir primeiro um arquivo, né? Então, cargo run arquivo.txt. Eu acho que eu apaguei esse arquivo, então eu vou rodar primeiro ele sem definir um arquivo. Então, essa é a minha interface. Do lado direito ali, superior direito, tem o nome do meu diretório. Não deve estar aparecendo totalmente ali, porque não funcionou a quebra de linha, mas ali está o diretório atual. A ideia, quando eu fiz esse projeto, era tentar criar uma navegação de arquivos. Acabou por conta do tempo eu não consegui, mas eu consegui fazer algumas coisinhas interessantes. Então, ali tá falando que para sair você pode apertar ESC para sair do projeto, porém, eu vou escrever alguma coisa aqui. Então, escrevendo qualquer coisa aqui. Se eu quiser salvar, eu dou Ctrl S, ponho aqui arquivo.txt. Do ESC e saio. Agora, se eu der um cargo run arquivo.txt, aqui meu arquivo. Eu vou sair de novo e vou abrir sem... É só abrir o meu projeto. Eu vou dar um cargo run, então tô com a tela vazia. Se eu apertar Ctrl O, ele vai pedir para mim dar o nome do arquivo. Vou pôr arquivo.txt e abrir meu arquivo. Então, é bem simples. A minha ideia era até aplicar Markdown, algumas coisas, mas com o tempo dos estudos eu não evoluí. Uma coisa que é muito importante aqui, que eu queria deixar bem claro. Quando a gente fala de fazer pequenos projetos, é mais ou menos isso que eu fiz. Eu tentei fazer o mais simples possível. Primeiro eu fiz só para editar. Aí eu vi que eu consegui editar, eu coloquei a opção de salvar. Aí eu vi que eu consegui pôr a opção de salvar, eu coloquei a opção de abrir o arquivo. Mas, por exemplo, ele não vai... eu não consigo abrir um novo arquivo direto, porque eu não consegui fazer a tempo, mas é a questão do baby steps. E o que isso quer dizer? Que eu vou fazendo um passo de cada vez. Então, eu tinha 30 dias para fazer, dentro do meu plano de estudos. Então, eu não ia ficar 8 horas trabalhando nesse projeto por dia. Eu sabia que eu ia trabalhar 1 hora e ia ser intercalado com outros assuntos.
e depois que eu fiz a minha reestruturação do quarto trimestre para intercalar Bev, Design e Alemão, ou seja, entre as aulas de alemão ser Bev ou Design gráfico, eu sabia que pelo menos 2 vezes na semana eu ia estudar isso. Então, basicamente, eu ia estudar nos outros 15 dias 4 horas no máximo. Então, era um escopo pequeno. Eu não tentei fazer, por exemplo, a parte de navegação. Eu foquei no básico primeiro. Primeiro, escrever, depois salvar, depois abrir um arquivo novo. Talvez no futuro eu pense em evoluir mais, porque, digamos, a ideia, quando eu dei essa sugestão, era fazer uma ferramenta para ser um auxílio do Obsidian, ou seja, eu abrir no terminal essa aplicação e editar minhas notas do Obsidian por ela. Abrir um finding de textos, mas ela não seria tanto para estudar, mas mais para... Estou anotando, eu abro um terminal e começo a anotar. Quando eu precisar estudar, eu precisaria abrir o Obsidian, pôr a tag e ver todas as notas, mas seria uma forma de eu anotar também via terminal, que é um pouquinho mais rápida. Hoje, ele já cumpriria essa função, eu conseguiria abrir um arquivo e salvar, por exemplo. Eu só queria deixar bem claro isso. Fazer o básico e, se der tempo, você vai aprimorando. E se você é igual ali, eu já estou satisfeito, eu já passei a deadline que eu queria, eu já não vou fazer esse projeto. Ele vira basicamente um projeto descartável dentro do que eu falei lá dos tipos de projetos. Se você não viu, vou pôr um card aqui também falando de métodos de estudo. Certo, eu vou fechar aqui e vou abrir aqui meu primeiro terminal. Tá no 2, beleza. Vou entrar aqui no meu Projects e vamos criar agora um projetinho básico usando o Ratatouille. Então eu vou vir aqui em cargo init. Eu acho que eu preciso criar um projeto primeiro. mkdir notes, cd notes, cargo init. E é isso aí. Agora eu tenho o source e um toml. Daí eu vou adicionar. Vou limpar aqui a minha tela e vou dar um cargo add. Vou pôr o Ratatouille e o crossterm, que são as duas libs que eu vou usar. E também vou... para esse projeto eu vou usar só esses dois. Então, vou adicionar aqui. Adicionou, vou entrar aqui, vou limpar aqui minha tela de novo, vou entrar no meu Vim, no source, main rs. Agora a gente vai começar o projeto. Como eu começo um projeto com Ratatouille? Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável. Então eu vou falar let mut, que é uma variável mutável, vou chamar ela de terminal, e ela vai ser igual a Ratatouille, vou importar aqui o Ratatouille, dois pontos, init, ponto e vírgula. Então aqui eu criei o meu terminal. Aí eu preciso fazer a minha saída aqui. Então eu vou pôr minha saída aqui, que vai ser... Para aplicações do Ratatouille, eu preciso que ela seja do tipo IO result. Então eu vou pegar o IO, vou importar ele. E vou falar que vai ser um result. Beleza, deixei aqui o meu result. Agora eu criei o terminal, porém eu preciso agora criar uma função que vai executar minha interface, vai desenhar e vai capturar os eventos. Eu vou chamar essa função de run. Então a próxima coisa que eu preciso fazer é desenhar a nossa interface. Então eu vou criar essa função run e vou começar a desenhar a nossa interface. Eu vou receber dentro do meu run a variável mutável terminal que a gente declarou ali na main e vou usar ela para desenhar o nosso widget. Aí eu vou usar o exemplo mais simples possível, que vai ser, vou criar um parágrafo, vou colocar lá uma mensagem, vou deixar o fundo azul e a fonte em branco. E vou renderizar ele e vou usar digamos assim, a minha função anônima frame. E eu vou criar aqui também. Então, vou usar, dentro do terminal, vou chamar a função draw para desenhar, vou criar uma função anônima frame e vou rodar ela na função. Uma coisa que eu não tinha falado ali, né? No nosso método room, eu preciso criar um loop, porque, pense assim, a nossa interface tem que ser dinâmica. Então, conforme os eventos vão ocorrendo dentro da nossa aplicação, ele precisa desenhar outras coisas. Mesmo que nosso desenho agora seja um desenho simples, só um parágrafo, quando eu estou fazendo uma aplicação real, conforme os eventos forem mudando, eu vou ter que mudar o desenho da interface. Então, por isso que ele precisa estar dentro de um loop. Agora, a gente já tem uma tela, mas para que a gente possa encerrar a nossa aplicação, a gente vai precisar de um evento, como eu falei. Então, conforme os eventos vão acontecendo, o nosso método room tem que mudar o desenho ou sair. E o que é o que a gente quer fazer agora. Então, eu vou implementar agora que, apertando a tecla Q do teclado, ele vai sair. Certo, agora a gente já criou o nosso evento, que vai
vai verificar, né, se existe um evento de pressionar e o código que está sendo pressionado é a letra Q. E se for, ele vai retornar OK. Agora a gente vai voltar para o nosso método main e vamos chamar nossa função run. Aqui eu passei a minha variável mutável terminal para o meu método run. Porém, se eu rodar ele agora, o que vai acontecer? O que tiver de sujeira no terminal ou os comandos passados que eu dei, eles vão aparecer competindo com a minha tela. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que limpar minha tela para abrir minha aplicação e depois que eu terminar, eu vou querer restaurar, que vai ter o efeito que eu tenho aqui. Por exemplo, eu estou aqui com a minha tela... Nesse exemplo aqui, com o Ratanotes, que é o meu projetinho, eu tenho alguns comandos rodando. Se eu der aqui, eu vou voltar aqui, se eu abrir o meu main aqui usando o Vim, ele vai dar um erro aqui, mas beleza. Vai abrir aqui a minha verificação com o meu Vim, mas se eu fechar ele, você vê que eu volto do jeito que está meu terminal. Então, o que ele está fazendo aqui? Eu vou limpar minha tela, meu terminal, para abrir em tela cheia. Vou abrir de novo aqui. Ele abre em tela cheia o meu Vim. Vou fechar ele aqui, e quando eu fecho, ele volta pro terminal do jeito que estava. Então ele não limpa o terminal totalmente. Então eu vou precisar usar alguns comandos do meu terminal, que vai ser, eu vou pedir pro terminal fazer um clear e fazer um restore entre o meu run. Porém, a minha função obrigatoriamente precisa retornar esse run terminal. Então para isso eu vou precisar transformar o retorno do meu run terminal numa variável e vou retornar essa variável na minha função main. Então vamos fazer isso. Certo, finalizei aqui as alterações que eu queria fazer. Vamos rodar a primeira vez e vamos ver se vai dar algum erro. Deu um erro aqui na minha verificação, vamos dar uma olhada. Vamos voltar lá para o projeto. Certo, um problema que eu achei aqui é que faltou... Aqui ele não pegou import quando eu pedi o import. Então eu vou pôr aqui do kEventKind. Aqui ele deveria aparecer, porque ele é um import do cross-term e não apareceu. Deixa eu ver se tem mais algum problema. Certo, outro problema que eu vi aqui é que eu tinha colocado o kEkind igual a kEventPress, porém esqueci de colocar aqui o kcode para ser igual o kcode char. Então, ele verifica se o evento é do tipo de pressionar e se o código é o quê. Agora vamos tentar rodar novamente e ver se vai funcionar. Certo, deu um erro aqui no style. Vou entrar de novo e ver o que pode ser o problema. Certo, o erro que deu aqui foi que não estava com o import do white aqui, que faz parte do stylize. Aqui no style, stylize. Então, acredito que agora vai funcionar. Ok, aqui ficou um pouco ruim o fundo com a cor. Eu vou mudar aqui, vou dar um ESC. Dar um Q, na verdade, para sair. E saiu. Vou entrar aqui de novo e vou mudar a cor. Falei que o fundo é azul. Vou falar que o fundo é on gray, talvez fique melhor. Vamos testar. Vou fechar e vou abrir de novo. Ficou melhor, mas não ficou tão bem. Vou pôr preto mesmo. Agora vamos rodar de novo. E se você tá gostando aqui desse tutorial, faz tempo que eu não faço um tutorial, eu gosto bastante. Deixa aí nos comentários se você gosta de quando eu faço tutorial, porque normalmente quando eu faço tutorial, por mais que eu prepare, dá algum problema durante o live code, então faz parte. Fala aí se você gosta, não gosta de quando eu tô codificando alguma coisa, deixa nos comentários aí que eu gostaria de ouvir sua opinião. Certo, voltando aqui, Ctrl Z. Vou dar um cargo run. Beleza, ficou melhor. Poderia ter mudado a fonte e procurar o que melhor se aplica, mas aqui ficou bom. Então ele fala que bem-vindo à sua aplicação, aperte Q para sair. Poderia incrementar mais, mas fizemos aqui o nosso primeiro projetinho.
Bom, essa foi minha jornada aí aprendendo Ratatouille. Espero que você tenha gostado. Muito provavelmente eu vou pegar o meu conhecimento aqui do Ratatouille e vou aplicar num próximo projetinho ali dentro do curso de Rust. Se você não conhece meu curso de Rust, veja aqui na descrição desse vídeo que tem um link para você dar uma olhada no curso. E se você quiser, né, acompanhar outro desafio ou sugerir um desafio para mim, fique ligado na aba comunidade, porque de vez em quando lá eu posto alguma coisa para fazer uns desafios. Se você ficou no vídeo até aqui, eu vou colocar também uma palavra-chave aí, só para mim saber quem chegou até o final do vídeo. Ó, coloca essa palavra aí. Eu vou pedir pro editor colocar aqui uma legenda para você, porque é uma palavra difícil, mas é Das Gemüses schon. No próximo vídeo eu vou falar quem colocou a palavra passe aqui até o próximo vídeo. Então, obrigado quem ficou até aqui. E se você quiser saber mais sobre como montar desafios, esse tipo de coisa, veja o meu vídeo que eu vou deixar aqui, que são 5 dicas para você aprender qualquer linguagem de programação. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Não deixe novamente de se inscrever se você não é inscrito. Se você não deu o seu like, por favor, dê seu like, me ajuda muito para esse vídeo alcançar mais pessoas e a palavra do Rust aí chegar a mais pessoas. E ficamos por aqui. Valeu, falou!